Começamos agora mais um programa Doctor Entrevista e o meu convidado de hoje é o Márcio Rodrigues. O Márcio é de Belo Horizonte, na verdade é de Caratinga, mora em Belo Horizonte, né? Mas veio aqui para falar sobre confeitaria, sobre panificação. Ele veio dar uma palestra sobre o momento atual da panificação, os desafios e as oportunidades. O Márcio é presidente do ITPC, que é o Instituto Tecnológico de Alimentação, Panificação e Confeitaria. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Márcio? Como foi a palestra? Foi muito bom, nós tivemos uma participação que achamos importante, são tanto colaboradores quanto empresários que atuam no setor de panificação e alimentação aqui da cidade, então temos um apoio muito forte do SEBRAE na região para mobilizar essas pessoas, então foi muito positivo. Ai, que bom. Nós vamos falar um pouquinho da palestra daqui a instantes. No último ano, o mercado brasileiro de panificação e confeitaria cresceu 3,2%, conforme projeção realizada pelo ITPC, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a BIP. Com esse crescimento, o mercado atingiu o faturamento de 90 bilhões de reais. A menor taxa de crescimento anual foi registrada em 2015, pela pesquisa, né, que começou a ser feita em 2007. E aí eu te pergunto, Márcio, este crescimento é uma tendência ou ainda é um crescimento muito leve para se ter assim, essa estimativa de aumento mesmo? Nós realizamos essa pesquisa uma vez por ano para medir a performance do setor e nós vimos numa queda, né? O que percebemos no ano passado foi que parou essa queda e aí deu um sinal de recuperação. Isso é muito positivo porque trouxe ânimo para quem atua no setor de panificação. Sim. E isso vocês detectaram algum fator primordial ou mesmo a economia que começou a dar sinais de melhora? Nós analisamos que uma série de... Como o setor de panificação vinha crescendo muito, principalmente nos anos 2000, despertou interesse de outros setores em estar disputando esse mercado. Então, outros modelos de negócio, outros canais de venda passaram a ter um foco muito forte em oferecer o serviço que as empresas de panificação estavam oferecendo e isso aumentou a competitividade com outros canais de venda. O surgimento de outros modelos de negócio, como a indústria de panificados congelados, permitiu ampliar o número de pontos de venda. Você tem lojas em postos de gasolina, nós temos a maior rede de padaria dentro de postos de gasolina hoje no Brasil, e isso fez com que, para o consumidor, muito positivo, porque trouxe conveniência, facilidade de acesso aos produtos panificados, mas para a panificação tradicional aumentou a competitividade. Com isso, as empresas tiveram que intensificar um trabalho de ampliar mix, oferecer novas soluções para esse consumidor, e nesse último ano nós percebemos que isso começou a dar resultado, né? Num primeiro momento, as empresas não estavam sabendo lidar com o que estava acontecendo no mercado, e aí vinham perdendo muito fluxo de cliente e faturamento, e agora a gente percebe que essa perda ela diminuiu o ritmo. Então esse é um dado importante. Quais outros desafios que o setor enfrenta hoje em dia no Brasil? Hoje nós temos, lógico, tem a questão do momento atual, a nível de macroeconomia, a diminuição da renda, o consumidor fica mais crítico, principalmente em relação a preço, daí a necessidade de intensificar alguns trabalhos promocionais e, ao mesmo tempo, oferecer serviços para que o consumidor possa ter mais flexibilidade de acesso aos produtos. Então, esse momento e, principalmente, a chegada da indústria de panificados congelados, que é algo que aconteceu no mundo inteiro. O Brasil começa a seguir mais ou menos o que vem acontecendo em outros mercados mais maduros, que é a forte industrialização do setor, com a chegada de grandes empresas, um nível de automação muito forte, e isso tem aumentado a competitividade. Só que a panificação brasileira, ela, diferente de outros países, né, fora de outros mercados, ela já tinha criado muitos serviços no seu ponto de venda, e isso trouxe um diferencial para as padarias. Mas, ao mesmo tempo, essas indústrias elas permitem o surgimento de mais pontos de venda. Então, hoje os supermercados, outros canais de venda, quem vende fruta, todos passaram a ter como ter um pão quentinho. Então, a diversificação de pontos de venda aumentou a concorrência, e aí o canal de venda tradicional está precisando ser mais ágil para adequar seu modelo de negócio a esse consumidor atual.
E além dessa questão que você acabou de citar, tem alguma outra coisa que pode ser feita a curto prazo para estar ampliando esse setor, para estar tendo mais condições de crescer o mercado? Bom, o Instituto ele tem um projeto que é o PROPAN, que tem como finalidade capacitar as empresas dentro do setor e estudar os modelos de negócio que são competitivos. Nós temos feito isso com foco em levar esses exemplos. O que eu vim fazer hoje em Caratinga foi trazer muito dessas informações, né? Eu estive recentemente na Alemanha, onde a gente estudou o mercado de panificação na Europa e na Alemanha, onde acontece a maior feira de panificação do mundo. Eu trouxe as informações que a gente viu, o que acontece no mercado e as tecnologias. O que a gente percebe é que as empresas que são mais alinhadas com essa necessidade de estar sempre se atualizando, elas, de forma mais ágil, elas conseguem colocar no seu dia a dia, né, ampliando o mix de produto, oferecendo mais serviço. O processo hoje de tornar o produto diferenciado no mercado é um processo de fermentação, que na panificação era utilizada no passado. Me lembro quando a minha família começou com padaria aqui em Caratinga, nós tínhamos um processo de fabricação que demorava 12 horas, e ao longo do tempo, muitos desses processos que valorizam o sabor, aroma, crocância do produto foram se perdendo. E nesse momento, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, a panificação busca resgatar as suas origens, para trazer um produto mais saudável, um produto que tenha uma aceitação pelos seus atributos mesmo. E aí, quando a gente fala do pão, tem uma infinidade de produtos que são produzidos pelas padarias. E essa é a ideia que o Instituto tem, de as práticas que trazem êxito, multiplicar elas, né? Levar esse conhecimento a todo o Brasil, é o que nós temos feito. Você falou aí do programa PROPAN, você havia me dito antes de começarmos a entrevista que é um programa referência, né, que foi muito bem visto no exterior. Fala um pouquinho pra gente sobre o programa. O PROPAN, ele nasceu aqui em Caratinga, é? Na padaria, quando a gente começou pela necessidade de tornar a operação mais eficiente. Quando eu fui para Belo Horizonte e a gente teve a iniciativa do meu pai, ele entrou de sócio, depois adquiriu uma pequena padaria em Belo Horizonte, e eu tinha ido para lá para estudar. E durante esse processo, eu comecei a pesquisar como tornar a padaria mais competitiva, né? A falta de informação sempre me incomodou de como fazer com que a empresa fosse mais dinâmica. E como eu não encontrei muita informação no mercado, eu passei a pesquisar muito sobre o assunto. E com isso, ao longo da caminhada, encontramos empresas interessadas em estar aplicando conceitos de modernização da gestão dentro do negócio de panificação. E aí, com isso, nasceu uma metodologia, que é o Programa de Apoio à Panificação. Sim. Essa metodologia, no início dos anos 2000, ela fez com que as padarias conseguissem ser mais eficientes no seu processo e, com isso, ampliar os serviços. Então, a padaria passou a ser uma padaria mais gourmet, onde você pode tomar café, onde você pode almoçar, onde você pode fazer um lanche. Hoje nós temos exemplos de padaria vendendo 3 toneladas de comida japonesa, por exemplo, por mês, campeãs em venda em pizza, e não esquecendo do tradicional pãozinho francês, porque ele é fundamental para a competitividade do negócio de panificação. E o que a metodologia trouxe? Profissionalismo para quem atua no setor de panificação e um método que levasse a capacitar essas pessoas dentro do que elas vivem no dia a dia, respeitando as particularidades, porque são empresas familiares. O Brasil tem 64 mil empresas de panificação. Nós estamos falando aí de um setor que tem 800 mil colaboradores, 1,5 milhão indireto, e basicamente com mais de 90% empresas pequenas, empresas familiares. Então, precisava existir uma forma de capacitar essas pessoas, mas levando em consideração a realidade delas. Sim. Então, o que nós fizemos foi estudar os métodos de gestão, muitos deles aplicados somente em grandes corporações, e traduzir isso para a realidade dentro de uma pequena empresa. Como ficou mais fácil de entender, ficou mais fácil de colocar em prática. Então, com isso, nesses últimos, desde quando surgiu o projeto PROPAN, foi em 2000, depois que nasceu o Instituto, com base no sucesso do PROPAN, perto de 18 mil empresas foram capacitadas no Brasil. Nós fomos convidados pela Apex para apresentar esse conceito de gestão da padaria brasileira em feiras internacionais. Nós tivemos a oportunidade de estar em praticamente todos os continentes.
na Ásia, na Europa, na América do Norte, e especialmente na Alemanha, como é a maior feira do mundo, os organizadores da feira, ao conhecer o projeto, eles passaram a citar como referência para a panificação mundial o modelo de operação das padarias brasileiras. Isso trouxe muita notoriedade, vamos dizer assim, para a metodologia Propan, que passou a ser uma referência e hoje é amplamente utilizada praticamente dentro do setor de panificação. Existe um ditado que se você é moderno, você trabalha com Propan. Olha, então, dentro desse conceito, para nós que estamos há mais de 20 anos trabalhando dentro desse processo, é muito gratificante. Né? Realmente. Gratificante. Pois é, e o programa acabou virando também um livro, ele também fala aqui, né, da metodologia Propan. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre o livro e sobre o programa. Rapidinho voltamos. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Márcio Rodrigues, o Márcio que é presidente do ITPC, que é o Instituto Tecnológico de Alimentação, ver se eu falei certo, alimentação, panificação e confeitaria. O Márcio lançou recentemente, na verdade foi aqui em Caratinga que foi o lançamento, né, do livro Metodologia Propan, Estratégias de Gestão que Revolucionam a Pequena Empresa. Esse livro conta um pouco também da sua história, da sua experiência aqui em Caratinga, né, Márcio? Com certeza, né? O livro ele resume toda a vivência dentro do setor de panificação, fazendo uma referência a algumas passagens, inclusive que eu vivi aqui quando trabalhava na padaria com o meu pai. E o livro, a gente procurou trazer a ideia da gestão mais profissional, mas de uma forma com que as pessoas se identificassem. Né? Então, muitas das histórias, eu sou muito conhecido nas minhas apresentações pelas histórias, pela interpretação de situações e de momentos, e o livro eu procuro relatar aquilo que as pessoas mais gostam quando quando eu estou desenvolvendo o trabalho, né? Uhum. E aqui eu fui padeiro, eu fui entregador de pão, eu tinha que atender o cliente da mercearia, tinha que trabalhar no caixa da padaria. Então essa vivência foi fundamental para entender hoje do trabalho que realizamos, qual é a realidade das pessoas que vivem isso no dia a dia, a dificuldade que elas têm. Você viveu todos os setores dentro de uma panificação ali, né, praticamente. Então, a vivência na hora de trabalhar na produção do produto, o desconhecimento de algumas estratégias, de algumas ferramentas de gestão, a dificuldade de entender dentro da realidade da padaria. Então, eu procuro relatar. O livro ele é o início de uma série que é dentro do projeto, porque a metodologia ela abrange toda a área de gestão dentro do negócio de panificação, gestão de pessoas, produto, mercado, atendimento ao cliente. A parte de gestão em si foi desenvolvida uma série de controles e de indicadores, porque por ser uma atividade muito dinâmica, não é possível você estar presente em todos os setores da operação do negócio padaria, apesar de ser uma empresa menor. Então o livro procura trazer exemplos de como ter uma gestão mais eficiente sem perder a identidade do negócio de padaria. Inclusive você faz no prólogo lições de Caratinga, especialmente, né, na página 125, eu estou vendo aqui. Tem uma história que eu gosto de contar para os meus alunos, né, assim, depois de tantos anos ministrando os treinamentos e palestras. E aí tem a história aqui de Caratinga, que eu escutei algumas falas de algumas pessoas, mas na época, morando aqui em Caratinga, me chamava muita atenção, porque eu jogava futebol lá no Campo do América, que não existe mais, né? E aí eu sempre olhava o seu Feliciano, né, na época, e tinha a questão da preservação da floresta, a preservação dos animais. E essa preocupação que ele tinha na época, que eu só escutava nas histórias, porque eu era criança, não cheguei a conhecer seu Feliciano, eu jogava futebol no campo que tinha o nome dele, né? E como eu tive uma infância também com muita liberdade, o poder estar indo em todos os lugares e conhecendo, e o que eu escutava das pessoas eu trouxe para o livro, né? Muito dessa vivência no dia a dia. Então tem uma história em especial que retrata
se você é uma galinha ou se você não é uma galinha, que eu escutei quando eu era criança aqui em Caratinga. Conta pra gente aí, dá para resumir só a história ou não? Ela é longa? Tem que ler o livro. Acho que é um pouco longa, mas fica aí a curiosidade. Para ler o livro. Onde que as pessoas podem adquirir o livro? Está vendo ou não? Como é que o livro hoje a gente está comercializando ele pela internet, nos eventos e nos cursos, né, nos sites do Instituto, no site da consultoria, é possível adquirir o livro. Né? Ele tem tido, a gente lançou aqui, mas a gente tem tido uma resposta muito positiva, um interesse muito grande, tendo em vista a história que a metodologia Propan desenhou no mercado de panificação do Brasil. Sim. E você vem falando desde a mudança do mercado, né, os novos perfis de clientes, até essa estratégia toda do programa, né? Sim, o programa, ele, inclusive, numa das feiras internacionais, era interessante, conversando com empresários do setor de outros países, quando explicava como que a gente tinha métodos para fazer gestão dentro da atividade de panificação, eles ficavam impressionados. Então, é interessante um sistema, por exemplo, que foi criado aqui na padaria do meu pai, que é um sistema de pré-pesagem dos ingredientes para eliminar falhas e desperdício. Eu tive recentemente no interior do estado do Ceará, visitando uma padaria que é hoje lá considerada a melhor, e eles têm uma placa na entrada, trabalhamos com a metodologia Propan. Ai, que bacana. E conversando com o profissional que estava lá fazendo a seleção dos ingredientes, ele dizendo que tinha aprendido tudo pelos cursos e pela metodologia, e eu comecei isso aqui em Caratinga. Então é interessante ver como que algo que você às vezes não tem uma pretensão, né, de ganhar dimensão, mas quando a vontade é positiva e quando a gente tem um propósito, como é que isso pode transformar a vida das pessoas. Olha só, né? Que bacana. E como que foi essa ida sua para o Instituto, essa criação? Como é que foi tudo? Eu comecei, nós tivemos na padaria da minha família, nós participamos de um prêmio, na época, no início dos anos 90, um prêmio de excelência empresarial, que foi promovido pelo Sebrae Minas na época, e também participamos do Prêmio Nacional da Qualidade. O objetivo inicialmente era dar credibilidade para o processo que estávamos desenvolvendo. Então a gente não tinha nenhuma clareza se iríamos ganhar um prêmio, né, de gestão. Mas a padaria, ela não só ficou entre os finalistas, como ela ganhou o prêmio de gestão, né, de excelência empresarial. Isso trouxe uma repercussão muito grande, como que uma pequena padaria consegue concorrer com empresas multinacionais, com certificação de ISO, com exportação e ficar melhor avaliada. Chegaram até a questionar o prêmio, mas quando conheceram o trabalho que nós realizávamos, eles viram que realmente era diferenciado. Sim. E assim nasceu a vontade de multiplicar o que a gente estava desenvolvendo dentro da nossa padaria, na padaria da família, levar aquilo para outras pessoas, né? Então, eu tenho tido a oportunidade de encontrar empresas em vários cantos do Brasil que chegam, né, panificadores, profissionais, agradecendo o quanto que melhorou o trabalho deles quando eles passaram a ter acesso a essa metodologia. Então, é muito gratificante para nós ver o resultado desse trabalho. Sim. E a sua família, pai, mãe, não sei se ainda são vivos, chegaram a acompanhar né, o estado que está hoje, chegaram ou não? Eles são vivos, né, mas como o trabalho ganhou uma dimensão, eles acompanham à distância, né? Porque realmente hoje a gente desenvolve um trabalho que acaba absorvendo muito do tempo, mas sempre que possível eles participam. E é sempre muito gratificante ver que a história nasce pequena, mas ela toma uma dimensão que você acredita que é possível, né? No livro eu tenho um parceiro, que é o Renato Faria, mas ele é Alves também, aí meu pai é Alves, e aí eu falei que ele é um irmão que eu perdi no meio do caminho. E recuperou de novo. E a gente tem uma ótima sintonia para estar escrevendo, né? Hoje o livro é uma parte do que a gente tem desenvolvido de trabalho. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma escola também via internet, com cerca de 3 mil alunos, e nós temos alunos de lugares que eu nem que imaginava, né? Aprendendo via internet a metodologia Propan. O poder de transformação que o conhecimento tem é o que é gratificante. Então, a gente tem a panificação como paixão, mas eu entendo que é levar informação, levar conhecimento, levar uma forma de enxergar o que está sendo feito de maneira onde você fique mais
entusiasmado com o que você está fazendo, mas que te dê ferramentas para fazer isso com muita competitividade quando a gente fala no mundo dos negócios. Sim. Hoje vocês são quantos colaboradores e consultores lá? Hoje o Instituto ele tem cerca de 20 profissionais dentro da sua organização, mas nós temos perto de 100 profissionais que prestam serviço de consultoria, fora os que já foram treinados dentro da metodologia e seguem carreiras independentes. Então, isso aumentou muito o alcance da metodologia Propan, né? Temos aí, ao longo desses 18 anos, nós formamos mais de 1.000 consultores na metodologia e eles estão formando também multiplicadores. Então, é isso que permite com que a metodologia ganhe o volume de capacitação que a gente consegue hoje. Sim, o trabalho realmente é muito bonito, né? Um trabalho que teve um alcance muito grande. Na análise, qual foi o diferencial para que chegasse a esse sucesso todo, assim? Eu acho que a gente, primeiro, é uma paixão para quem está envolvido no projeto, em estar levando informação e conhecimento e o poder que isso tem em transformar a vida das pessoas. E foi a simplicidade com que nós tratamos assuntos tão complexos. Então, quando você está ali do lado de um profissional, dentro da produção de uma padaria, muitas vezes com menos de 4 anos de formação, e ele conseguindo usar cálculos matemáticos como uma regra de 3 inversamente proporcional para calcular o fermento, nós entendemos que a gente simplificou o que é complexo e aí as pessoas conseguiram colocar em prática. Essa é uma questão, assim, nós trabalhamos com assuntos complexos, né? Gestão, nós temos todos os conceitos de gestão sendo utilizados em empresas menores. Muitos especialistas dizem, mas como que essas empresas vão trabalhar com esses conceitos? E eu acho que a metodologia ela fez isso, ela simplificou e tornou fácil de ser trabalhado. Então você tem critérios de rateio de custo indireto, que muitas vezes alguém com mais de uma faculdade não consegue entender, e você tem uma pessoa ali no caixa de uma padaria utilizando esses critérios para calcular o preço do seu produto e distribuir os custos de mão de obra e de energia de forma assertiva e conseguindo garantir rentabilidade. Ele não conseguiria fazer isso muitas vezes se não houvesse uma interpretação adequada da ferramenta de administração, do conceito, mas se não houvesse uma tradução dentro da sua realidade, como aplicar isso. Esse é o nosso papel. E isso está fazendo com que pessoas, independente da sua formação acadêmica, consigam transformar a sua realidade, e é o conhecimento. Sim. Márcio, em sua análise, qual o futuro da panificação no Brasil? Bom, a panificação está num momento desafiador com a chegada da industrialização dentro do processo de produção. Então, existe uma preocupação em relação à panificação artesanal. Nós entendemos que a qualidade do produto, o que nós chamamos de fermentação natural, são processos que precisam ser aprendidos novamente para diferenciar o produto que é produzido num processo artesanal do produto industrial. Isso garante um lugar no mercado, como aconteceu em várias outras regiões, para a panificação tradicional. A industrialização é bem-vinda, ganha escala, consolida o mercado, o consumidor vai ter acesso a produtos com qualidade e com preço cada vez mais competitivo e atrativo, mas nós também precisamos achar e encontrar um caminho para a panificação tradicional, porque nós estamos falando de 800 mil pessoas trabalhando dentro desse setor. Então, para que a gente consiga encontrar esse caminho, mais uma vez o Propan tem levado exemplos de empresas que estão trabalhando, tendo resultado, mesmo quando próximo ao seu mercado esse processo já aconteceu. Então, existem caminhos de ter um produto diferenciado, um serviço personalizado, muito eficiente, e esse caminho a gente está tentando multiplicar ele para as empresas de modo geral. Que bom, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro, sucesso no livro, né? E nesse trabalho que você tem feito aí, levando o nome não só de Caratinga, mas do Brasil até para o exterior, né? Eu queria agradecer também a presença da sua filha aqui, a Isadora. O Márcio está acompanhado também do Marcelino, que é o irmão, né, e sócio, e também da braço direito, posso dizer assim também, né, que é a assessora dele, a Kathleen, que está aqui, e a Kathleen mandou para a gente algumas fotos, né, dos trabalhos do Márcio, das feiras que ele participou, né, foi representando aí Caratinga e o Brasil. Muito obrigada a vocês que vieram aqui, muito obrigada, Márcio. Eu vou ficando por aqui então e a gente encerra o programa com as fotos aí do Márcio. Um abraço para você e até o próximo programa.